Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o Igor Vinícius ele pode acabar indo para o time do Corinthians. E o Dorival Júnior balança no cargo já, quero trocar uma ideia com vocês sobre isso. Falar também sobre o Antony, que acho que é um assunto importantíssimo de abordar por aqui. Tem questão aí muito bacana do São Paulo sobre reeleição, Mara Casares, olha que bacana, né, de falar isso aqui. Tem a questão do Juan Tressor e tudo que tem no São Paulo rolando para hoje. Eu vou atualizar agora. Mas o São Paulo tá buscando por centroavante, hein? O São Paulo tá buscando centroavante e atacante de beirada. E eu quero falar sobre isso com vocês e vai ser agora, beleza? Vamos juntos? Então, ó, chega nesse brabo aí, likeão, e se inscreva aqui também. Tamo junto, vamos lá. Gente, é o seguinte, deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre o Igor Vinícius e sobre o Dorival, que eu acho que é muito importante. O Igor Vinícius ele pode acabar indo para o Corinthians. Tem jornalista aí que é setorista do São Paulo. Setorista é aquele que cobre o time, né? Então ele cobre o São Paulo. E aí ele falou que o Igor Vinícius ele pode acabar indo para o Corinthians. E que o Dorival teria pedido ele lá. Dorival chegou e falou, não, eu trabalhei com o Igor Vinícius no São Paulo, me traga o cara, coisa e tal. Mas não é verdade, isso aí. Não que não seja verdade que ele não vai acabar no Corinthians. A verdade é que que o Dorival teria pedido. O Dorival pode até pedir. Se eu sou o Dorival, eu peço o Igor Vinícius também. Eu acho que o Igor Vinícius é um lateral bastante normal, igual os outros do Brasil, que são todos normais, né? Se você pensar na seleção brasileira, agora do Ancelotti, que até ontem tinha o Danilo, lateral direito da seleção, o Igor Vinícius joga mais que o Danilo. Danilo dá Flamengo, quando o cara vai pro Flamengo ele ganha notas maiores, né? Aí chegou no Flamengo virou craque. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o cara é horroroso, um dos piores laterais da história. É o pior lateral da história do Brasil, chama Danilo, isso com certeza. O pior lateral da Juventus da história. E agora vai virar zagueiro, né? Vai meter aquele miguezão que até o Léo Pelé fez, até o Rafinha fez. O cara lateral, ele vira o Felipe Melo, ele vira zagueiro, ele sabe ali o riscado, esforça pouco, desarma alguém aqui, toca de lado, é o máximo que ele pode fazer. Um lateral horroroso, dos piores do mundo, que esse mundo já viu. E um cara petulante, né? Um cara que chegava e reclamava que a torcida cobrava a seleção brasileira. Que maluco fora da casinha, né? Então o Brasil ficou na mão desses caras aí. O Brasil acabou quando levou o Paulinho lá do Corinthians. Quando convocou o Paulinho, o Brasil começou a acabar, né? E ele termina ele acabar com o Danilo. Hoje o Ancelotti ele tem uma missão de tirar o Brasil da cova. Renascer o Brasil. É a ressurreição do Brasil que o Ancelotti tem que fazer. Não é arrumar um time, tem que tirar do cemitério. E aí, o Igor Vinícius, nesse mundo aí de laterais direitos tipo o Danilo, que é um cara de seleção, é claro que o Igor Vinícius é um cara normal. Eu sei que os São Paulinos vão ficar bravos comigo e não tem problema, é a minha opinião. E eu acho que realmente ele é um lateral bastante normal, muito rápido, um cara que quando o Rogério Ceni esteve aqui, ele era o responsável por puxar os contra-ataques na direita e o Patrick, o Pantera, na esquerda, para todos eles cruzarem para Caleri, que cansou de fazer gols de cabeça. A única jogada que o São Paulo de Rogério Ceni tinha era torcer para um cabeceio do Caleri. E para isso não precisava colocar Léo Pelé na zaga, Rafinha na zaga. A zaga ficava muito exposta na época do Rogério. Mas esse puxado de contra-ataque com Igor Vinícius e Pantera, isso aí você pode discordar, mas é só pesquisar. É só lembrar, assistir de novo aos jogos. Igor Vinícius puxava o contra-ataque pela direita, o Patrick caía mais para a esquerda no contra-ataque e Caleri deitou de fazer gols de cabeça. O São Paulo chegou a cruzar 60 bolas num jogo uma vez. 50 e poucas bolas. Acho sim que o Igor Vinícius ele tinha a sua importância. É claro que quando chega o Zubeldia, esse anti-futebol total, ia acabar com o futebol do Igor Vinícius, mas também acabou com o futebol do Caleri, acabou com o futebol do André Silva, acabou com o futebol do Alisson, da grande maioria dos caras que vinham bem. Todo mundo piorou com o Zubeldia. Então o Igor Vinícius ele também é um dos barcos dos que pioraram com esse técnico aí. E agora o São Paulo vai perder o cara porque opta por não renovar. Se ele for pro Corinthians, vocês vão ver que ele tem um futebolzinho interessante, um futebol que ele tem sim a entregar. Essa é a minha opinião, pode discordar à vontade, usa o espaço aí, fique em paz, discorde o quanto quiser. Mas eu acho uma pena, pra mim o São Paulo tá com problema lateral, teve Daniel Alves, Juan Fran, sabe, teve Rafinha, agora tem o Cédric, é tudo o cara beirando a aposentadoria, cara. Aí o Igor Vinícius não pode, não sobe o Mike, TT comprou o Orejuela, caramba, custava dar mais uma chance, deixaram o cara ali, um lateral barato, um lateral que já é da casa. Não me conformo, sinceramente, acho o São Paulo cometendo um erro pesado aqui. Se vai mandar o Igor Vinícius embora pra abrir espaço pro Mike
Igor Felisberto, eu tô dentro. Aí é comigo também. Também sou a favor. Manda ele embora, traga o Mike, traga o Felisberto da base, promova os meninos aí, deixa jogar. Aí eu concordo plenamente. Mas é o que vai acontecer? Ou nosso lateral é o Ferrarese? Nosso lateral é o é o Ferrarese e o Cédric Soares. E vamos procurar o próximo Raí Ramos. Você torce pro Belmonte. É o Belmonte que tá aí buscando jogador. É Rafinha, Orejuela e Raí Ramos. Vende o Nathan Mendes por nada pro Red Bull e vamos comprar Raí Ramos. É o que o Belmonte faz. É o histórico dele. E traz técnico também igual o Zubeldia. Vamos aí de Ferrarese lateral. É duro de pensar nisso aí. E o cara pode ir pro Corinthians. E boa sorte aí se for também. Não pro Corinthians lá, vou torcer contra mesmo. Mas é problemático de pensar que uma das posições que nós somos carentes, temos problemas, vamos perder um ali que tá pronto de graça. Gente, o Dorival Júnior balança no cargo também lá no Corinthians, e isso eu acho que impacta diretamente aqui no São Paulo, né? Apesar do São Paulo ter pego uma fase agora de parada de futebol, parou o futebol, tá tudo bem, né? O São Paulo só tem problema quando ele joga. Vocês pararam pra perceber isso aí? O São Paulo ele vem de uma derrota, assim, horrorosa para o Bahia, o 2-1 não reflete a realidade do jogo e vem pra uma derrota horrorosa para o Mirassol. Que os 2-0 ali tudo bem, era pra ser 2-3 no máximo. Contra o Bahia podia ser 5-0 pro Bahia. Essa é a verdade. Então o São Paulo, por que ele tá melhor hoje? Porque ele não joga. Falar que o São Paulo do Zubeldia, Libertadores, é desesperador. O trabalho derreteu lá e ladeira abaixo. Pode ganhar a Libertadores? Pode, mas é na base do milagre. Então, o Zubeldia, claro, ele vai pegar agora aí o Flamengo, vai pegar o Red Bull, tudo fora. Para depois ele pegar o Corinthians em casa. E lá ele tem o Nacional, e no meio tempo aí ele tem o Nacional de Medellín, de Medellín mesmo, né? Do Atlético Nacional, que é o da Libertadores, que também não é um time bobo de bola. Então o São Paulo ele vai ter dias aí difíceis pela frente, se não tiver uma melhora que desde que o Zubeldia chegou ele não teve. É uma melhora assim gigantesca. O Zubeldia começou com 10 vitórias ali. Logo que começou, era um resquício do trabalho do Dorival e do Carpini, e ele não fez nada. Quando ele pegou pra pôr a mão mesmo no trabalho, o São Paulo só piorou. Então se pensar agora que vai melhorar, agora em 10 dias, em 20, em 30, por que vai? Já não melhorou na pré-temporada. Eliminou no Paulista, ficou 20 dias parado, não melhorou nessa intertemporada. Vai melhorar agora? Sei lá, tô aqui, tô rezando pra melhorar, mas a verdade é que o Dorival balança no cargo no Corinthians também. Eu tava olhando os números do Dorival, ele está a 10 jogos do Corinthians, 10, 1, 2, 9, 10, tá? Ele ganhou 5 e empatou 3. Ele só perdeu 2. De 10, ele perdeu 2 jogos e ganhou 5. Então, assim, o corintiano tá todo exageradamente cobrando o cara e ele tá lá, a torcida organizada falando, nossa, cometemos um erro de demitir o Ramon, vê esse Dorival. Quando você olha pros números do Dorival e vê qual que é o rebuliço que a torcida organizada e o próprio torcedor comum, teu primo também falando isso, o Dorival não serve pra nada, tá um absurdo, é porque o Dorival já chegou demitido. É claro, é óbvio isso aí. Se o São Paulo contratasse o Tite, como é que chegaria o Tite aqui? Ele chegaria demitido já. Tem que ganhar 10 de 10. Se perder um, manda esse cara embora. Porque o torcedor não tem nenhuma identificação com esse tipo de técnico. O Mano Menezes assumiu o Palmeiras. Como é que ele chegou lá? Já chegou demitido. Claro que chegou demitido. Não é verdade? Então, o Diniz no Santos, o Diniz menos, o Carille no Santos, já chega demitido já. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí agora o Dorival assumiu o Corinthians e tá pra ser demitido já. Não importa o quanto ele vai ter de resultados. Ele vai ser demitido. E o São Paulo deve perder o Zubeldia muito em breve também. Perder ou se livrar, né? Interprete como preferir. O Zubeldia, ele tem agora uma missão pela frente, que ele tem que fazer 3, 4 milagres seguidos, coisa que ele não fez até agora. Então duvido que o São Paulo vai conseguir segurar ele também. E aqui não é chegar aqui, deixa o cara trabalhar. Eu tô deixando. Eu só tenho que falar a verdade. O próximo jogo do São Paulo aí é o Vasco, né? Que tem a obrigação de ganhar pelo vexame contra Mirassol e contra a Bahia. Então tem a obrigação de ganhar do Vasco e não é fácil. E depois disso é só pedreira. Flamengo, Red Bull, Corinthians e Nacional de Medellín. E a própria Atlético Paranaense que tá morto, mas o São Paulo pega eles também. E não somos favoritos contra um time de Série B. É isso que se transformou o São Paulo de Zubeldia. Não é favorito contra nenhum time de Série B. Né? Ganhou do Náutico, beleza. Nem todo mundo é o Náutico, né? Olha o Mirassol. Devorou a gente no Brasileirão. Ele devorou. E o Mirassol até ontem era da Série B.
Então ficou complicado sim. Deve ter uma mudança significativa no São Paulo e ela deve começar pelo técnico do Tricolor, tá bom? Dorival se cair então. Eu sei lá, você gostaria de Dorival no São Paulo? Eu gostaria. Meus amigos, é o seguinte. Ontem, até a Mara Casares, deixa eu falar da Mara Casares rapidinho. Eu não conheço. Não sigo em rede social, sei que é Mara Casares, porque apareceu pra mim agora a notícia, e sei de Casares, né? Lembro do sobrenome dela, que acho que ela deduzo aqui, que ela deve manter o sobrenome de casada com o Júlio Casares, presidente de São Paulo, já separou dele, pelo que eu sei. E ela tem os 2 filhos do Casares lá, os filhos bonitões que o Casares tem lá, a filha e o filho, e essa mulher acho que é a mãe desses filhos aí, isso é o que eu tô sabendo. Mas isso não me importa, a vida pessoal do Casares, da Mara Casares, dos filhos, quero que sejam todos felizes, todos, e muito, ricos, lindos, perfumados, prósperos, é isso que eu quero pra eles. Tudo de melhor pra família Casares inteira aí, tá? De verdade mesmo. Agora, quando você pensa na Mara Casares sendo presidente do São Paulo... Não dá vontade. O que é isso, cara? O que é... Por que nós estamos passando por isso? Eu fico me perguntando. Nada contra a Mara Casares. Ela pode ter desenvolvido o iPhone aí pra Apple. Ela é a cabeça pensante por trás do Steve Jobs. Eu não sei. Pode ser. O Steve Jobs não era esse malandro todo. Era a Mara Casares que desenvolvia o iPhone. Pode ser. Sinceramente, eu não sei. Foi ela que desenvolveu agora a IA. Ela que é a desenvolvedora da inteligência artificial. Pode ser. Mas eu não sei. O que eu sei é que é uma pessoa que chama Casares, que pelo que eu entendo, nunca na vida mexeu com futebol. Isso, nem o Casares, né? Marketing e tal. Tá no futebol agora porque é cargo político. O Belmonte, não sei se tinha lojinha, se era representante da Avon, vendia Yakult, se era um empresário com uma loja da não sei o que no show. Não sei o que ele era. Mas eu sei que nunca tinha mexido com futebol, tanto que tá esse vexame aí. A carreira do Belmonte enquanto diretor de futebol de São Paulo. Aí você olha pra Mara Casares. O que essa pessoa? Ela pode representar, ela pode ajudar o São Paulo enquanto instituição. Se você me disser assim, a Mara Casares é igual a Leila Pereira. Ela vai colocar 1,5 bilhão, 2 bilhõezinhos aí no caixa, como investidora, e cobrar de volta depois sem juros, só pra arrumar o São Paulo numa filantropia maravilhosa, numa benevolência jamais vista, aí eu concordo. Aí vem a Mara Casares, mas só assim. Tirando isso, o que importa? O que pode a Mara Casares fazer pelo São Paulo? Então é de mal a pior. Depois de ter o Juvenal Juvencio, que realmente era um cara muito identificado com São Paulo, um grande gestor, um grande líder, que cometeu erros, é verdade, e ele coloca o Carlos Miguel Aidar sabendo que o Leco não podia ser o presidente, nem o Júlio Casares estava no plano, também andava com o Juvenal, e aí ele coloca o Carlos Miguel Aidar, que foi o Carlos Miguel Aidar que lá atrás, final da década de 80, colocou o Juvenal no São Paulo. O Carlos Miguel Aidar, ele volta com o Juvenal, e aí é uma gestão catastrófica. De lá pra cá, nenhum presidente mais podia gerir o São Paulo. Olha, o Leco, que não podia comandar, como diria o Juvenal, ele fez a pior gestão de todos os tempos do São Paulo. Só pode ser superado pelo Aidar. É que a última gestão da Aidar, ela não conta. Não é um caso de gestão, é um caso... Eu não posso falar aqui, mas é um caso fora da gestão. É um caso que tem que investigar. E aí, quando você vai pro caso do Júlio Casares, a dívida tá aumentando. Ele pode dar a volta por cima agora no São Paulo e arrumar o São Paulo para os próximos anos, como ele falou, 2028, 2029, vamos respirar. Mas ele já tinha falado isso lá atrás. Que em 2023 o São Paulo ia estar bem pra caramba, mas só piorou. E aí agora o São Paulo, tem boatos que ele não manda Zubeldia embora, que ele não tem dinheiro pra pagar multa rescisória. Olha o nível que chegou. Vendendo jogadores da equipe de base sucateados aí a preço de nada. Doando jogador emprestado pra Portugal, pro Porto de Portugal, sabe? Nós estamos emprestando jogadores da base pra Europa. Então não podia estar pior. Hoje temos um time, porque o Ferreirinha, que quase não foi pago lá no Grêmio, quase tomamos um transfer ban pra pagar o Ferreirinha, ele joga muito. O Lucas, que joga muito, ele quis voltar. Sabe? O Oscar, que joga muito, ele quis voltar. O Alisson, se ele não pede pra virar volante do São Paulo, ele não tinha Alisson mais. Né? Não renovou com o Alan Franco ainda. Então tá cheio de problema aí no São Paulo que ele tem que ser resolvido antes de você pensar que é uma boa gestão do Casares. Aí você olha pra Mara Casares, não dá um certo desespero?
Sabe, depois de quando nós vimos o Júlio Casares assumindo o São Paulo, com aquela mulher que chegava pra ele, Júlio, nós estamos de olho, Júlio. Sabe aquela conversa? Você vai tomar um vinho na minha casa que é meu marido que manda. Um papo neandertal, um papo pré-histórico. A mulher falava, meu marido vai cortar a mesada. Falei, cara, que ano que essa mulher está? Que o marido vai cortar a mesada, o Casares deve o quê pra essa pessoa, cara? É o nível do engessamento, dessa coisa pré-histórica que o São Paulo virou enquanto gestão. Você tem que rezar a cartilha de conselheiros com 400 anos de clube, porque senão você não consegue ser o presidente. Beleza, né? O jogo é assim que é jogado? Tudo bem, entendo, Casares. Se eu quiser virar presidente de São Paulo, eu tenho que ir lá beijar a mão desses mesmos senhores aí e senhora. Júlio, tamo de olho. A coisa mais constrangedora da história do São Paulo foi aquela cerimônia de posse, essa mulher falando do Casares lá, que ia ficar de olho na gestão dele. Uma mulher que não sei se sabe o que é futebol. Eu não sei se ela sabe o que é futebol. Né? Ela deve chamar de soccer. Sei lá o que ela fala de futebol. Eu não sei o que ela fala. Eu não sei quem ela é. Mas o que pode isso ser de bom? E aí agora vem a Mara Casares pegando assim o trem, o barco e indo no mesmo caminho. E pior, né? Mara Casares, nada contra a pessoa, mas, porra, ela é a mulher, ex-mulher do presidente, cara. Não tem cabimento você colocar uma pessoa dessa pra gerir o futebol. É só no São Paulo que isso acontece. Eu não vi mulher do Andrei Sanches dirigir o Corinthians, mulher do Paulo Nobre lá dirigir o Palmeiras. Sabe, eu não vi a esposa do Eurico Miranda dirigir o Vasco, a esposa do Landim dirigir o Flamengo. É só no São Paulo que é assim? Essa balbúrdia, essa palhaçada. Só de ter essa notícia, isso pode não ser verdade, mas só de ter essa notícia já dá desespero já de pensar. Pelo amor de Deus, cara. Bom, pode dar certo, né? Quem sabe? E o Antony, convocado para a seleção brasileira, que vive momentos de glória no Betis, onde ele foi contratado lá e detonou, voltou o futebol dele, ele nem entrou. Então, senhor Carlo Ancelotti, você que é monstro, sagrado, sabe tudo de futebol, mais que todo mundo, você precisa colocar o Antony, cara. O Estevão, ele teve uma boa fase no Brasil ano passado e ele não tá jogando nada esse ano aqui, hein? O Estevão tá jogando um futebol, tá, não tá jogando nada também é demais. Ele joga muita bola, mas ele não tá também jogando tanta bola assim, como o Antony tem feito no Betis, que justifique ele entrar titular e o Antony nem entrar. É tipo assim, tem que comer muito arroz e feijão ainda o Estevão pra ser o Antony. O Antony no São Paulo deitou o cabelo, o Antony no Ajax destruiu o futebol, chegou no Manchester e não jogou, mas tem a explicação. Ninguém jogou no Manchester, nem o Ibrahimovic. Sabe, nem o Cristiano Ronaldo na volta, nem o Pogba, nem todos os caras aí que vão, todos, Di Maria, Cavani, a lista é de 400 nomes, que chegaram no Manchester e os caras acabaram, ladeira abaixo. Tanto que o Antony sai do Manchester em um mês de Betis, ele vira herói do Betis. Em um ano vai virar ídolo máximo da história do Betis. Ele joga pra caramba esse Antony. Então, o Estevão, pô, o Brasil jogou feio. Tá na hora de voltar o Antony titular desse Brasil aí e ver o que dá, o que não dá. O Antony não pode ficar no banco, esse é o Ancelotti. E o Antony, sendo negociado, vendido, ele ainda rende uma grana pro São Paulo. Então isso que é bacana de ver, né? O São Paulo, inclusive, ganhou muita grana já com o Antony. Sou fã, queria ele aqui, mas ele deu a volta por cima do Betis. Quase que o São Paulo consegue trazer ele do Manchester por empréstimos. Quase daria certo, né? Quase deu certo. Vamos torcer aí, Antony, titular da seleção pra agora. Beleza, Ancelotti? Tamo junto então. O vídeo de hoje foi esse e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, ó, chega nesse like aí. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!